O Bra Notícias está no ar nessa sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente vai projetar o fim de semana. Vamos projetar o joguinho da Seleção Brasileira antes de ir para o estúdio. E tem muito mais informações, porque hoje é Dia dos Namorados, a gente também vai falar sobre essa data importante para a questão econômica. A gente abre o jornal de hoje falando sobre um caso de saúde. Um homem de 64 anos procurou atendimento em uma unidade de saúde em Novo Hamburgo depois de apresentar sintomas após uma viagem recente à Uganda, país da África. Exames foram realizados e até o momento o diagnóstico foi de malária. A Secretaria de Saúde do Estado segue investigando o caso para descartar a possibilidade da doença do vírus Ebola. Todos os protocolos de vigilância foram realizados e o paciente segue com acompanhamento no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E agora um caso de polícia. A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira uma operação, a Operação Chave Mestra, para combater furtos na cidade de Portão. Durante a ação, uma mulher foi presa e diversos objetos usados para arrombamentos foram apreendidos. A investigação começou depois do furto a uma loja às margens da ERS 240 em Portão, no dia 11 de abril. Segundo a polícia, o criminoso arrombou a porta do estabelecimento e levou 9 celulares. Em São Leopoldo, os policiais prenderam a mãe do principal suspeito, de 41 anos. Com ela, foi encontrado um dos aparelhos furtados da loja. No apartamento do investigado, os agentes encontraram chaves usadas para abrir fechaduras, cadeados, capas de celulares levadas da loja, além de uma balaclava, luvas, anotações e um carro que teria sido usado nos crimes. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tinha conhecimento técnico e usava ferramentas específicas para arrombar portas e cadeados. A suspeita é que ele tenha participado de outros furtos semelhantes na região. As investigações continuam para apurar se o homem está envolvido em outros casos de furto. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul apreendeu mais de 1 tonelada de alimentos impróprios para consumo na cidade de Itaqui, fronteira oeste do estado. A Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos realizou na quinta-feira uma operação de fiscalização em 3 estabelecimentos na cidade de Itaqui, fronteira oeste do estado. Durante a vistoria, a padaria de um dos locais foi interditada em razão das precárias condições de higiene e do uso de insumos fora do prazo de validade. Entre os itens apreendidos estavam grandes quantidades de carne sem comprovação de procedência e em armazenamento inadequado, além de produtos de panificação fora das normas sanitárias e a venda de unidades de álcool cuja comercialização é proibida em supermercados. Ao todo, foram recolhidas quase 1,5 tonelada de alimentos de procedência desconhecida. A operação foi realizada pelo GAECO, representantes da Vigilância Sanitária e da Secretaria Estadual de Saúde e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar. E aberto na segunda quinzena de abril, o Espaço de Acolhimento Social já registrou mais de 600 atendimentos somente no primeiro mês. A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Alegre promove oferta de serviços básicos à população em situação de rua. A estrutura, que fica localizada na rua Hoffman, número 247, no bairro Floresta, permanece aberta das 7 da manhã às 7 horas da noite, oferecendo serviços de assistência social, atividades socioeducativas e encaminhamentos para qualificação profissional. Um bom número para um primeiro mês de atendimento ali em Porto Alegre. Mudando de assunto agora, falando de Dia dos Namorados, uma data tão importante, e milhões de brasileiros endividados, com juros ainda mais altos, os especialistas acabam recomendando planejamento antes de ir às compras nessa data tão importante. Segundo o planejador financeiro Jeff Paslav, não é preciso gastar muito para demonstrar carinho. Um jantar em casa, uma carta escrita à mão ou até uma playlist personalizada podem tornar a data especial. Quem deixa para comprar na última hora também precisa redobrar a atenção. Em compras feitas pela internet, é importante verificar a reputação da loja, os prazos de entrega e desconfiar de ofertas com preços muito baixos do normal. A melhor estratégia para definir um orçamento adequado, primeiro, é saber quanto você ganha. Depois, é entender quanto você gasta e como você gasta todos os meses. E dentro disso, decidir um limite para presentes e estratégias nesse sentido. Outro alerta é sobre o parcelamento. Antes de dividir o valor no cartão, é preciso avaliar se as parcelas cabem nos orçamentos dos próximos meses. O especialista lembra que olhar apenas o valor da prestação pode levar ao endividamento. O mundo ideal seria que você não olhasse o valor da parcela, mas sim o valor total. Então, por exemplo,
Você está comprando um presente de R$ 1.000. Não são 10 vezes de 100. Não são R$ 100 mensais o valor desse presente. Até porque daqui a pouco tem um aniversário, o Natal já vai chegar também, então vai acumular essas parcelas. O Dia dos Namorados também pode ser uma oportunidade para conversar sobre dinheiro no relacionamento, alinhar expectativas e planejar objetivos em conjunto. Para o especialista, diálogo e responsabilidade financeira ajudam a fortalecer a vida a dois. A recomendação é simples: celebrar a data com carinho e criatividade, sem comprometer a saúde financeira. E Dia dos Namorados com chuva em Porto Alegre, na região metropolitana. Para quem namora é muito bom, para quem não namora se ferrou. Mas vai ter que ficar em casa, não vai sair num dia tão movimentado. E a Stephanie está aqui para falar disso. Pois então, Patrick, nessa manhã um ciclone trouxe muita chuva para o estado, inclusive causou alguns transtornos em algumas regiões, mas parece que ao longo do dia de hoje o tempo já começa a melhorar. E amanhã o sol retorna ao estado e é isso que a gente vai conferir agora. Vamos ver. Nesse sábado, o sistema de baixa pressão se afasta em direção ao oceano e o tempo firme volta a predominar na maior parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, mas ganha intensidade nas primeiras horas da manhã, com temperaturas mais baixas em todas as regiões, especialmente na Campanha, no sul e na Serra Gaúcha. Apenas algumas áreas do sul e da Costa Doce podem então ter alguns momentos de chuvisco isolado, sem acumulados expressivos. Vamos conferir agora como é que ficam as temperaturas, começando pelas mínimas. Em Porto Alegre, a mínima é de 11 graus, Bagé, mínima de 9, Erechim fica na casa dos 10 graus, Santa Maria com 11, Uruguaiana, 10 graus também. As máximas chegam a 18 graus em Porto Alegre, Bagé com 14 graus, Erechim fica na casa dos 16, Santa Maria com 17 e Uruguaiana 16 graus. Vamos conferir como é que fica o tempo em outras cidades aqui do estado? A gente consegue ver que apesar da melhora no dia, né, a gente não vai ter tanta chuva, as temperaturas caíram um pouco. Em Canoas tem possibilidade de alguns momentos de chuvisco, mínima 13 graus, máxima 17. Santa Vitória do Palmar, mínima 9 graus, máxima 14. Por lá já um pouco mais friozinho. Em Gramado também tem a possibilidade aí na Serra Gaúcha de alguns momentos de chuva, mínima 11 graus, máxima 14. E em Mostardas, mínima 14 graus, máxima 16. Agora vamos falar de como que fica o tempo no domingo. Uma massa de ar frio segue atuando, né? Essa mesma massa que trouxe a instabilidade vai seguir atuando no estado. Então mantendo o sol, né, em todas as regiões. O sol volta a aparecer entre nuvens e não há previsão de chuva, exceto numa pequena porção do litoral, que ainda pode ter então alguns momentos, mas sem acumulados muito expressivos. O amanhecer permanece gelado enquanto as temperaturas se elevam gradualmente à tarde, proporcionando uma sensação térmica mais amena ao longo do dia, parecido com o tempo que a gente vai experienciar amanhã no sábado. É um tempo firme no estado no fim de semana, não tão firme hoje, mas quem tá namorando então vai ficar em casa, quem não tá namorando também vai ficar em casa, enfim, é um Dia dos Namorados, um meio de mês que todo mundo vai estar mais preocupado, na verdade, é com amanhã. Porque amanhã o Brasil estreia na Copa do Mundo, Capu, e daqui a pouco eu tô aí pra gente falar do Brasil e Marrocos. Quem vai jogar, quem vai ser titular, quem vai ser escanteado, porque muitas dúvidas surgem em relação à primeira escalação do Ancelotti. Vou perguntar agora pra Stephanie os dois resultados de hoje. Estados Unidos vai ganhar? Eu acho que os Estados Unidos ganham, em casa, né? É em então casa, eles casa. têm que ganhar. Estados Unidos e Paraguai. Não, acho que os Estados Unidos ganham sim. E Bósnia e Canadá? Eu acho que o Canadá ganha. Porque também já estão no clima da Copa do Mundo. E olha, amanhã, tu não me perguntou, mas eu acho que o Brasil ganha também. E eu conversei com o pessoal, acho que a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Isso. O pessoal aqui da Ubra também tá achando que o Brasil vai ganhar, mas sem muitos spoilers. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o que o pessoal da universidade está falando do Brasil e Marrocos. Até mais.